Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, vou ler hoje um pouco da palavra de Deus. Vou ler alguns versículos no Novo Testamento, no livro de Marcos. Livro de Marcos, alguns versículos do capítulo 5 de Marcos. E depois eu vou ler alguns parágrafos da mensagem. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O endemoniado gadareno. Mateus 8, 28, 34, Lucas 8, 26, 39. E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E, quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Que tenho eu? Feira no olho. E, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. Aquela legião era quase 2.000 demônios. E afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E, entrando ele no barco, rogaram-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis
quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Aleluia. Amém. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Agora aqui é a filha, vai falar sobre a filha de Jairo. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Mateus 9, 18, 26, Lucas 8, 40, 56. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Graças a Deus. Então, pessoal, essa parte aqui vai ficar para o próximo vídeo. Da outra vez que eu for ler, eu vou gravar lendo essa parte aqui que fala. Pessoal, agora eu vou ler alguns parágrafos desta mensagem. Mensagem de almas que estão em prisão agora. Uma mensagem que o profeta de Deus, William Marion Branham, pregou no dia 10 de novembro do ano de 1963. Muito importante, pessoal. Palavra viva. Vou ler aqui alguns parágrafos dessa mensagem. São João 14, 12. São João 14, 12. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Veja, as obras, pregando aos perdidos, curando os enfermos, e então ao impossível de algum dia ser salvo. Está vendo? A obra continuou exatamente do mesmo modo. Então, isto tem sido que eu possa colocar assim: o ministério de Jesus Cristo reencarnado em sua igreja nestes últimos dias. Isso é o que muitos de nós cremos. Eu creio com vocês. Eu creio com vocês. Eu creio nisto. Se eu não cresce nisto, eu faria alguma outra coisa com respeito a isto. Porque, afinal de contas, sou eu que estou preocupado aqui. E se o Espírito de Deus estiver em você, você se preocupa com as pessoas. É verdade. Havia uma escritura que sempre me intrigava, como que Moisés podia dizer a Deus uma ideia melhor do que Deus tinha, até que eu descobri que era o Espírito de Cristo em Moisés. Está vendo? Deus disse: Moisés, separa-te deles, eu destruirei a coisa toda e começarei contigo. Ele disse: Senhor. Ele se lançou na brecha, disse: toma-me, risca o meu nome. Destas mesmas pessoas que haviam se rebelado, seu coração sentiu piedade delas. Está vendo? E quando um ministro que tem as pessoas em seu coração, como poderia eu alguma vez me sentir justificado para o meu diante de Deus e para comigo mesmo, em alguma vez esconder algo de um povo que você ama mais do que a si mesmo? Como poderia um homem levar uma pessoa para a igreja por meio de um aperto de mão, ou alguma aspersão, ou algum falso batismo, ou algo, e deixar que elas se ponham sob a influência de uma mentira, e saber que a Bíblia jaz ali e diz que ele ama a pessoa? Ainda que eu tenha de pedir esmola para o meu sustento, o que quer que seja, que eu seja honesto com Deus e com as pessoas, para dizer a verdade a elas, que eu jamais seja um enganador. Como posso enganar a quem eu amo, ainda que eu tenha de lhes ferir? Contudo, eu as amo. Esta é a razão porque
você bate em seu filho, é porque você o ama, não porque você não goste dele, porque você o ama. Se ele estiver errado, ele causará a sua própria morte, se você não o corrigir. Agora, assim, tem sido o ministério, assim como foi, assim é hoje. Tem sido pregado e completamente vindicado pela palavra de Deus, que não poderia ser o homem. Tem de ser Deus, tem de ser. Note, os mesmos sinais espirituais que Jesus fez se tem achado novamente na terra nos últimos dias. O mesmíssimo sinal espiritual que ele se identificou como Messias, o tem identificado hoje. Ele é ainda o Messias. Os mesmos sinais materiais têm aparecido sobre a terra, que apareceu por meio dele. O que ele era, a mesma coluna de fogo que São Paulo viu, a mesma. Tudo isso se tem achado novamente com a mesma natureza nisto, fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Jesus afirmava que ele não fazia nada até que o Pai lhe mostrasse. E o Pai é o Espírito Santo. Nós compreendemos isso. É somente um ofício de Deus. Se não for, então, qual deles é o Pai de Jesus Cristo? Jesus disse que Deus era seu Pai. E a Bíblia disse que o Espírito Santo era seu Pai. Agora, você não pode fazê-lo ser um filho ilegítimo. Então, o Espírito Santo é Deus. Então, era Jesus Deus. Então, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Estes são três ofícios de um único Deus. São três atributos, o mesmo Deus. Amém. É verdade. Graças a Deus, Senhor. Então, pessoal, até o próximo vídeo. No próximo vídeo estarei dando continuação.